Olá, turma, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal. E na aula de hoje nós vamos ver a regra do quociente da derivada. Então, quando é que eu uso a regra do quociente? Quando eu tenho uma divisão de funções. Então, observa que aqui no numerador eu tenho um m de x, ou seja, uma função de x, e no denominador também, uma outra função de x. A derivada, nós já vimos aqui ao longo dessas videoaulas de derivada na playlist aqui do canal, que a derivada se distribui na soma, na subtração. Na videoaula anterior, nós vimos a regra do produto e vimos que a derivada não se distribui na multiplicação. E agora chegou a hora da divisão, tá? Então, a derivada também não se distribui aqui na divisão, tá? Ela se distribui na adição, na subtração, mas não se distribui nem na multiplicação e nem na divisão, tá? O que nós temos são fórmulas e essas fórmulas você tem que memorizar. Então, vamos ver agora como é a fórmula da divisão, ou seja, a fórmula da derivada do quociente. Então, você já faz aqui a notação y' e já passa assim um traço de fração, tá? Aí vai fazer o que agora? Vai derivar o numerador m' de x vezes o denominador, tal como ele é, vezes n de x, menos, esse menos é da fórmula da regra do quociente. Agora, mantém o numerador, tal como ele é, m de x, que multiplica a derivada do denominador, n' de x. Tudo isso aqui dividido pelo denominador ao quadrado. Observa que aqui no denominador não tem nenhuma derivada. É simplesmente o denominador da função y elevado ao quadrado. Bom, essa é a fórmula da regra do quociente da derivada. Não é uma fórmula também complicada, assim como nós vimos a regra do produto, que não é também complicada, e essa também eu acredito que você concorde comigo, né? Não é nada difícil. Deriva o numerador, mantém o denominador, aí menos da fórmula. Agora, mantém o numerador e deriva o denominador, tudo dividido pelo denominador ao quadrado. Então, agora vamos fazer dois exemplos do uso da regra do quociente. O nosso primeiro exemplo é a função y, que é igual a e elevado a x, ou seja, uma função de x, dividido por x ao cubo. Então, nós vamos aplicar aqui a regra do quociente. Então, y' é igual. O que a regra do quociente me diz? Deriva o de cima, a derivada do e elevado a x é ela mesma, ou seja, e elevado a x, e mantém o de baixo, mantém x ao cubo. Então, vezes x ao cubo, menos da regra. Agora, mantém o de cima, e o de cima é elevado a x, e deriva o de baixo. O de baixo é x ao cubo, então eu vou usar a regra da potência. Cai o 3, mantém o x e diminui o expoente de 1. 3 menos 1 é igual a 2. Tudo isso aqui dividido pelo denominador ao quadrado, ou seja, x ao cubo ao quadrado. Então, aqui eu tenho a minha resposta. Tá? E você ainda pode aqui, no caso, se quiser, colocar o e elevado a x em evidência, aqui fazer esse produto, que é 3 vezes 2, 6, e o denominador fica x à sexta. Bom, fica aí a teu critério. Ou para, aplica as regras e para, ou desenvolve mais um pouquinho. Agora vamos para o nosso último exemplo. O nosso segundo exemplo e último é a função y dada por seno de x dividido por x. Então, no numerador eu tenho uma função de x e no denominador eu tenho também uma função de x, que é simplesmente o x. Então, y' é igual. O que a regra do quociente me diz? Deriva o de cima. Quem é que está lá em cima? É o seno. Qual é a derivada do seno? É cosseno.
Então, eu coloco aqui cosseno de x e mantenho de baixo. Então, vezes x, menos da fórmula. Agora, mantenho de cima, seno de x, e derivo de baixo. Qual é a derivada do x? É 1. Tudo isso dividido pelo denominador, que é x, ao quadrado. Tá vendo como não é difícil, é super tranquilo, é só aplicar a regra do quociente, então a gente encontra aqui a derivada da função. Bom, turma, essa foi a aula de hoje e até o próximo vídeo.